Acabou de sair uma pesquisa chamada Índice de Percepção Equivocada e aponta e indica que os brasileiros são o segundo povo mais ignorante do mundo. Só perde para a África do Sul. O que me surpreende um pouco, porque eu achava que a gente estaria bem fora desse índice aí, seria o pior de todos. Não, brincadeira, mas o ano passado a gente ficou em sexto e esse ano a gente caiu para segundo, dos piores. No ano passado tinha um outro nome, se chamava Índice de Ignorância, mas mudaram porque acho que ficou um pouco ofensivo para as pessoas, então agora é Índice de Percepção Equivocada. E o que esse teste mede? O que esse teste quer dizer? Eles fazem algumas perguntas para as pessoas sobre certos fatos, certas estatísticas do país, e eles tentam detectar quão precisa é a percepção das pessoas em relação a esses fatos. Por exemplo, qual é o percentual de muçulmanos no país, ou qual é o percentual da riqueza que os mais pobres possuem em relação aos mais ricos, sabe? Esse tipo de pergunta para saber a população do país, ou como as pessoas percebem isso. Nesse ano tinha algumas perguntas como qual o percentual de jovens, entre 14 e 19 anos estão grávidos ou tiveram filhos, ou qual o percentual de pessoas que possuem smartphone, ou qual o percentual dos presos é de estrangeiros. E os brasileiros foram os que mais erraram nessa pesquisa. Eu nem chamaria esse teste de índice de percepção equivocada ou de ignorância, mas sim de preconceito, porque muitas das respostas revelam os preconceitos das pessoas. Não são apenas os brasileiros que erram nesse teste, não, gente. Em quase todas as respostas, em diferentes países, as pessoas costumam errar as estatísticas, para mais ou para menos. Na França, por exemplo, ano passado, eles achavam que tinha muito mais muçulmanos do que havia de fato no país. Então, sabe, tem um percentual bem pequeno de muçulmanos lá, acho que 10%, e eles chutavam lá 30%, 40%. Porque realmente se trata da percepção das pessoas sobre a realidade. E nossa percepção raramente, a não ser que você pesquise, a não ser que você estude sobre isso, ela raramente acerta como as coisas realmente são. Pois, como eu disse, isso parte dos preconceitos nossos. A gente acha que tem muito mais imigrantes no país do que realmente há, acha que tem muito mais muçulmano do que realmente há, acha que há muitas mais jovens grávidas do que realmente há, ou que a violência é muito maior, porque a gente é alimentado pela mídia, a gente é alimentado por, sabe, conversas com outras pessoas, de que as coisas são muito piores do que elas realmente são. Inclusive tem um TED Talk de um professor sueco, Hans Rosling, no qual ele fala sobre como o mundo tem melhorado com o passar das décadas, com o passar desse século aí, só que as pessoas pensam que está piorando, mas quando na verdade os índices de desenvolvimento humano, sabe, a expectativa de vida, a qualidade de vida tem melhorado globalmente, mesmo em países pobres. Então, ao longo prazo, a gente percebe uma melhoria no mundo, e não uma piora como se espera, né? É claro que pessoas pessimistas, como eu, por exemplo, acham que as coisas sempre estão piorando, sabe, que os índices são muito piores do que eles realmente são, mas na verdade a gente pode perceber que, pelo menos em algumas questões essenciais e básicas, como educação, como saúde, tem melhorado. No ano passado, o jornal The Guardian colocou no site deles, lá no jornal deles, o teste do ano passado, que tem sobre muçulmanos, sobre o tamanho da população do país. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se quiser fazer, se você falar inglês também, né, se você quiser fazer para poder ter uma noção de quão precisa é a sua percepção sobre a realidade brasileira. Desse ano eu acho que não está disponível, então não tem como fazer, embora se você tenha lido essa reportagem sobre isso, você vai saber já as respostas, então fica fácil chutar. Fica mais fácil acertar. Mas no ano passado, se você não houver feito, consulte aqui o link aqui embaixo, faça o teste e saiba qual é a sua percepção da realidade brasileira. Eu fiz o teste e eu acho que eu tenho chutado para baixo as coisas, né? Os percentuais são muito abaixo do que realmente são. Então, por exemplo, a população eu acertei, mas coloquei menos imigrantes do que realmente há, coloquei muçulmanos, eu quase acertei, então eu chutei para baixo muitas estatísticas, mas no geral as pessoas chutam para cima porque elas acham que é muito pior do que realmente é. Mas como eu disse, não me surpreende essa estatística, não me surpreende que o Brasil esteja tão mal nesse índice, porque a gente tem uma noção muito distorcida da realidade. Como eu sempre ressalto aqui, os debates polarizados tendem a acentuar certos problemas, tendem a amplificar certos problemas. Eu vejo muito debate islamofóbico no Brasil atualmente, sendo que o percentual de muçulmanos no Brasil é minúsculo, então há um grande medo de terrorismo, um grande medo em relação aos refugiados e, sabe, é uma parcela minúscula da população. E mesmo, sabe, sobre ateísmo, sobre certas minorias religiosas, há um grande preconceito, sendo que, sabe, é uma parcela muito pequena da população e que não afeta em nada a sua vida, e as pessoas têm medo, têm rejeição, porque elas não conhecem, não sabem o que é e imaginam que é muito mais do que realmente é. Eu quero saber se você viu sobre essa pesquisa aí, sobre esse índice de ignorância, o índice de percepção equivocada, o que você pensa sobre isso? Você acha que realmente o Brasil está entre os países mais ignorantes? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!